muita coisa pra gente falar, porque hoje, inclusive, a gente vai falar primeiro do Corinthians, mas a gente teve uma reunião lá na CBF com os clubes e tal, e ficou meio definido aí que durante a Copa América o pessoal vai remarcar alguns jogos e também me parece que inversão de mando, teremos algumas inversões de mando aí com relação ao Rio Grande do Sul, isso, né? Isso eu Bruno tive Migos? alguma dificuldade de entender, PDV, como que isso pode ajudar. Imagino que para facilitar a logística, né, de alguns clubes ali, pra assim, era ter uma alguns ideia... blocos de jogos em casa, blocos de jogos fora pros times do Sul, né? É uma ideia que eu tinha pensado num primeiro momento quando começou isso daqui, porque assim, eu imagino que o Inter e o Grêmio terão os seus estádios, no caso a Arena do Grêmio e o Beira-Rio, daqui a alguns meses. Ah, vai demorar. E a gente torce pra que a coisa de fato melhore lá pelos lados do Rio Grande do Sul e também em Porto Alegre. Aí eu pensei o seguinte, acho que eles estão pensando isso também. Você inverte alguns mandos, então você faz ali o Grêmio e o Inter jogarem agora uma sequência fora de casa e no segundo turno, mais pro final, quando eles estiverem com os estádios aptos, Entendi. Aí eles têm ali uma sequência de jogos em casa. Então, um primeiro turno do Grêmio e do Inter vai ser um primeiro turno mais de jogos fora de casa do que em casa. E o segundo turno mais de jogos em casa do que fora, entendeu? É uma alternativa inteligente. Imagino que a reunião tenha sido proveitosa, então, porque saiu rápido, né, a definição da CBF. Normalmente esse tipo de reunião não tem ali já alguma escolha definitiva. Imagino que a CBF tenha apresentado esse plano, os clubes concordaram, então não teve nenhum problema em relação a isso. Vale destacar que o Brasileirão não vai ser adiado, né, o término dele, né, PDV, vai continuar acabando no dia 8 de dezembro nesse planejamento. Então a CBF conseguiu aí se reorganizar. O que a gente cobrou há 2 semanas atrás, né, a gente pode dizer, porque esse tipo de conversa já era para ter acontecido antes de toda essa questão, antes desse adiamento talvez, para alguns que eram contra essa paralisação do Campeonato Brasileiro também dava para ter feito essa conversa antes, um ajuste no calendário, os times poderiam ter continuado jogando fora de casa, enfim, essa é a minha visão, mas eu penso que saiu, finalmente demorou, mas saiu então o regulamento novo que vai ser importante para algum equilíbrio no futebol. Agora que os times concordam com esse novo regulamento, também não tem qualquer tipo de discussão, né, sobre desequilíbrio, esse tipo de coisa, apesar da forte entrevista que o Renato Gaúcho deu, né, nesse final de semana no Joaquim Grava. Ele falou sobre o aspecto psicológico, outros impactos que ainda vão sobressair, principalmente nesse início de retomada do Grêmio e do Inter, que voltam a campo essa semana, inclusive, né, vão jogar por Copa Sul-Americana e Libertadores, então é o recomeço para esses times que, enfim, passaram por poucas e boas nesses últimos meses e tomara que essa solução da CBF seja eficiente para ajudar e para manter o equilíbrio dessas equipes no campeonato, que vai ser muito importante, porque não vai ter nenhuma grande alteração, né, de regulamento. Também fica definido que não vai ter aquela história que o Renato Gaúcho propôs, não ter rebaixamento, nada disso, então o campeonato segue dentre as possibilidades normal, né? Podemos dizer que não vai ter grandes alterações, o Brasileirão vai seguir com normalidade à medida do possível. Assim, essa questão, até vamos ouvir aqui, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele foi ali consultado pela imprensa, né? Ele foi um dos primeiros ali que deu a cara depois dessa reunião, e ele falou justamente sobre essa questão do rebaixamento que sequer foi cogitada. Vamos ouvir. Não, essa questão eu lembro que foi colocada, mas ela não foi nem discutida, porque tem implicação de lei, tem implicação de acesso, descenso, não foi. Inclusive até os clubes do Sul não colocaram isso em pauta, esse assunto não foi discutido. O importante é tentar fazer com que esse desequilíbrio que acontece em razão dessa paralisação seja amenizado com uma condição para que eles treinem, por isso as 2 rodadas foi importante na paralisação, e eles consigam minorar o seu desgaste. Uma ideia inicialmente até aceitável, eu não imagino que o Grêmio e o Inter, independente da situação, iriam brigar pelo rebaixamento. Não. Porém... O Juventude... O Juventude 100%. Já iria brigar, eu imagino. 100%. Sim. 100%. A questão eu acho que de qualquer forma, Grêmio e Inter já são prejudicados dentro do campeonato que eles iriam disputar. Seja uma briga por Libertadores ou uma briga por título, que eu acho que é onde eles se encaixam. Mas aí eu não sei até que ponto que a CBF conseguiria ou não tirar esse desequilíbrio. Acho que assim, não tem... A essa altura... Assim, no mundo ideal, o mais justo seria... zerou o campeonato...
Se a gente ignorar todo o impacto financeiro, o que envolve a indústria do futebol, paralisar o campeonato, se prezar apenas pela competitividade é a única alternativa. Exatamente. É só o que dá pra fazer. Mas a gente sabe que é inviável. Então, a CBF ter procurado alguma forma de reequilibrar o campeonato, ou pelo menos diminuir, né, esse prejuízo para essas equipes, é válido. Mas eu acho ainda que, como você falou, não tem como apagar totalmente o que aconteceu. Impossível apagar a parte psicológica, a parte de preparação física, o desgaste desses caras mentalmente. Isso vai ter impacto até o fim do campeonato, vai ser lembrado como o campeonato em que Grêmio, Inter e Juventude passaram pelo que passaram. Exatamente. E é torcer para que a situação realmente melhore por lá, porque meio que não para de chover, né? O nível do rio ali sobe e tal, dá uma descida às vezes, mas, cara, é realmente muito complicado mesmo, uma situação que ainda está longe de estar sob controle. Mas assim, os clubes, a CBF precisa de fato fazer alguma coisa. Essa reunião acabou acontecendo, ela estava marcada até anteriormente da pausa do campeonato, da paralisação. O Brasileirão volta neste final de semana, com os times ainda, né, principalmente Grêmio, Inter e Juventude aí tentando se adequar. O Juventude não teve a parte estrutural comprometida, né, Bruno, com relação até ao Alfredo Jaconi. A gente entrevistou o Pisamiglio aqui na Rádio Bandeirantes e ele explicou que a solidariedade do Juventude acabou sendo muito mais pelos entornos ali da cidade, ajudar o clube sendo parte fundamental de Caxias do Sul, né, conseguir ajudar a população, do que o clube especificamente. Também o posicionamento da diretoria, do Fábio, conversou com a gente, era muito mais em solidariedade à dupla Grenal, porque ele acompanhando lá de perto, ele viu que os impactos que Grêmio e Inter tiveram foram muito maiores do que o Juventude em si, pela localização geográfica ali, né, que acabou sendo privilegiada nesse sentido em Caxias do Sul, teve menos impactos, mas o Juventude, claro que abraçou todas as causas defendidas por Inter e Grêmio. Inclusive, o Fábio falou na entrevista, ele disse, cara, o que Grêmio e Inter decidirem, estaremos juntos. Eu acho que assim deveria ser o Brasil inteiro. Todo mundo tinha que ouvir os caras que foram afetados nesse momento. E bom, a gente não teve uma fala oficial depois da reunião ainda, né, dos líderes de Grêmio Internacional para saber se eles estão 100% satisfeitos ou não com essa decisão. Mas já que houve um acordo rápido, imagino que sim. Pois é, amanhã o Inter já entra em campo, né? Aqui na Arena Barueri, inclusive, assim, não tem nem comparação que é o Inter jogar em casa no Beira-Rio e jogar aqui na Arena Barueri, né? Se nem o palmeirense, né? Quando o Palmeiras joga na Arena Barueri tem conseguido ir, claro que tem aquele que mora mais perto, então eu acho que daria pra ir mais gente. Acho que o palmeirense, no bom sentido, mas ficou meio mal acostumado, né, com o conforto do Allianz Parque. Então eu não quero muito saber de Arena Barueri, mas então imagina pro Inter. Mas assim... o Inter ganhou do Palmeiras na Arena Barueri. Verdade, exatamente. Então assim, mas não deixa de ser uma atração ali pro pessoal em São Paulo, gosta de assistir um futebolzinho e tal, mas assim, nem se compara, né? É que a Sul-Americana também, né, tem um outro peso, mas eu acho que o Grêmio, por exemplo, que vem numa campanha de tentativa de recuperação na Libertadores depois de um péssimo início. Tem mais apelo, hein? Nossa, pro Grêmio vai ser horrível, assim, esse retorno, porque começou mal a competição, agora era uma tentativa de reviravolta ali, depois de ter vencido o Estudiantes lá fora de casa, né? E aí veio todo esse problema. Então, o Grêmio vai jogar no Couto Pereira, né? Então vai conseguir lotar o estádio. Sim, com tranquilidade. Tem muito gremista no Paraná, né? Muito gremista. Sim. Até acho que tem mais gremista do que torcedor do Atlético Paranaense, viu, Bruno Milhão? Eu já não sei. Eu sei que tem bastante corintiano lá também. Eles confirma isso. Tem mais gremista do que torcedor do Atlético Paranaense no estado do Paraná. Sim. A gente tem que admitir, né? Entendi. O tamanho da nossa grandeza. Eu sei que mas a maior torcida de Curitiba... Eu sei que tem mais corintiano em Campinas do que a Ponte Preta. Normal. Não tem nenhum problema, né? A Ponte Preta admite